Até aqui, o Senhor, na sua infinita bondade, tem cuidado das nossas vidas, que nós possamos agradecê-lo sempre pelo seu cuidado em nosso viver diário. Deixe preparado aí um pouco de água. Vamos consagrar e participarmos no final. Aqueles que querem agradar o Senhor. Falo para aqueles que pregam a mensagem, que gostariam que o seu espírito, que a sua morte, subisse na presença do Senhor, como um aroma suave, como um cheiro agradável. Devem pregar o Evangelho verdadeiro. Por que eu estou falando isto? Eu já passei por alguns ministérios, onde alguns líderes já despertaram o interesse, o desejo. E quando eles partissem desse mundo, que eles estivessem pregando o Evangelho. De preferência que estivessem, que o seu espírito fosse arrebatado com eles pregando o Evangelho no altar da igreja, para que os senhores possam compreenderem. Então aqueles que querem, que desejam que a sua morte seja como aroma suave, seu espírito suba para a glória, devem pregar o Santo Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Porque este Evangelho que está sendo pregado é o Evangelho dos homens, é o Evangelho com jeitinhos, com artimanha, com acréscimos. Então este Evangelho não é o verdadeiro. Estas igrejas, elas têm donos, CNPJs. Então, estas igrejas também não podemos dizer que elas são igrejas do Senhor. E aí acreditam os senhores. Este Evangelho não é o verdadeiro e estas igrejas têm nada a ver com a igreja do Senhor. São igrejas dos homens. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, exaltado seja a santidade do Cordeiro, meu Senhor. Exaltado seja a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Apocalipse 14, versículo 13. Ali, o anjo João fala: ouvi uma voz que dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos e as suas obras os acompanham. E aí vejam, senhores,
estas obras, estes trabalhos, devem ser trabalhos em prol do Evangelho verdadeiro. Os mártires, os discípulos, seguidores de Cristo, a sua morte, a sua partida dessa terra, seu espírito subiu como um aroma agradável, como um aroma suave para a presença do Senhor, porque estavam pregando o verdadeiro Evangelho. E aí vejam, senhores, no versículo 13, fala que o Santo Espírito é que recolhe o espírito destes. E este Santo Espírito é aquele menosprezado dentro das igrejas, que os pastores não escutam os seus ensinamentos, não dão ouvidos às suas verdades, às suas grandezas. E aí, veja lá, o Santo Espírito, a morte dos justos, o Santo Espírito recolhe o espírito destes, as obras destes, para a glória celestial. E aí vejam, senhores, a importância que tem de pregarmos o verdadeiro Evangelho, para que a nossa partida aqui desta terra seja como um aroma suave. E eu diria que muitos pastores o seu espírito tem sido recolhido no altar, mas pregando o falso evangelho. São estas verdades que as igrejas não estão preparadas, os membros não estão preparados para ouvir estas verdades. Eles acham que todos que estão pregando o Evangelho, pastores, são servos do Senhor, são homens do Senhor, são ungidos pelo Santo Espírito, mesmo pregando falso Evangelho. Então, o que mais os senhores têm visto são líderes serem recolhidos no altar, pregando este falso evangelho, o evangelho com jeitinhos. Em alguns ministérios por onde eu passei, e eles falam, olha, nós temos que falar que este recolhimento, esse dinheiro, é para o Senhor, que os membros estão trabalhando para o Senhor, que esta obra é do Senhor, enquanto quem está usufruindo destes trabalhos, desta obra, são eles. E aí veio os senhores, estas inverdades que estão em todas as igrejas. Nós temos que falar que é para o Senhor. Nós temos que falar que essa igreja é do Senhor. Nós temos que falar que esse trabalho é para o Senhor. E aí veja os senhores, os pastores, se metido nestas inverdades, como se o Senhor, se a obra do Senhor tivéssemos que pregar dando jeitinhos,
inventando, fazendo acréscimos no Evangelho da salvação. Olha, temos que mentir, falar que é para o Senhor. Se nós não falarmos que é para o Senhor, o povo não dá. E estes são os homens que o seu espírito tem sido recolhidos no altar, e a igreja crendo que o seu espírito foi recolhido para a glória, que eles estão salvos. Aí está, os pastores mentirosos que acrescentam o Evangelho para o seu prazer, para tirarem proveito do mesmo. E honestamente falando, eu não acredito, eu fico com o pé atrás na salvação destes que estão pregando este Evangelho acrescentado. Se tivermos que construir igrejas, abrir várias igrejas, muitas igrejas, ganharmos almas para o reino, que isto seja pregando o verdadeiro Evangelho. O Evangelho sem jeitinhos, tomando o nome do Senhor em vão nos altares das igrejas. E muitos têm perecido nos altares, e isto não serve, não tem servido de exemplo para muitos pastores que continuam a pregarem o Evangelho com jeitinhos, com artimanhas. Temos que falar que é para o Senhor. Temos que falar que esta igreja é a igreja do Senhor. Que este ministério é o ministério do Senhor. Que esta doutrina é uma doutrina instituída pelo Senhor. Que a nossa igreja é a igreja mais certa aqui na terra. São as inverdades, tomando o nome do Senhor em vão, dando jeitinhos. E estas são as características dos pastores que têm perecido pregando este Evangelho. E as pessoas estão contando que eles foram arrebatados para a glória e que estão salvos. O Santo Espírito me levantou para dizer, para pregar estas verdades, que poucos estão preparados, querem ouvir. O Evangelho não é agradável, ele é verdadeiro. Eu não tenho que pregar aqui meias verdades, mas os senhores precisam compreenderem. Aqueles pregadores que quiserem que a sua morte suba à presença do Senhor, como aroma suave, como cheiro agradável, devem morrer pregando o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não adulterado, o Evangelho não acrescentado. Porque reprisarei tantas vezes, este Evangelho, quem está tirando proveito do mesmo são os homens. Estas igrejas são igrejas dos homens, com nomes, com CNPJs. Jamais podemos colocar nomes em uma igreja do Senhor.
na igreja gloriosa do Senhor. Jamais podemos fazer isto. Na igreja do Senhor, ela não tem CNPJ, não tem nome. Então, para que os senhores possam compreenderem este evangelho que está sendo pregado, é o evangelho dos homens, os quais eles estão tirando proveito, estão usufruindo dos benefícios do mesmo. Não, Senhor, não a obra do Senhor. Então entendam, senhores, se perecerem pregando este falso evangelho, tomando o nome do Senhor em vão, a salvação destes é um pouco duvidosa. Então vejam, senhores, o Senhor nos dá o privilégio da salvação. O Santo Espírito, ele foi enviado para converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se aceitarmos as grandezas do Evangelho e salvarmos apenas a nossa alma, isto é de uma valia muito grande. É de um feito muito grande aceitarmos o Evangelho e salvarmos a nossa alma. Muito pior do que aceitarmos o Evangelho, sairmos pregando o Evangelho acrescentado, adulterado, perdermos a nossa salvação e levar outros à perdição. Então, creiamos nós, ao aceitarmos o Evangelho, ser uma dádiva grandiosa do homem, conhecer o Evangelho da salvação. Se este salvar apenas a sua alma, isso é de um feito grandioso. Não precisamos acrescentar, pregarmos o Evangelho adulterado, tirarmos proveito do mesmo, porque isso terá um preço muito alto no dia do acerto de contas. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra, abençoa esta água. Quem dela participar, recebam bênçãos. Que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória, para a grandeza do Santo Espírito. Vamos participar. Agora os senhores, senhor, senhora, que quer fazer uma aliança com o Senhor, quer entregar a sua vida, os seus caminhos ao autor e consumador da nossa salvação, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem, esta mulher, esta família, com teu Espírito, com a sua proteção. Dê-lhes entendimento, sabedoria, para exaltar o nome do Senhor a cada dia do nosso viver diário. Que o Senhor seja o provedor na vida deste homem, desta mulher, desta família, Senhor. Aumenta a fé destes a cada dia, para a glória, para a grandeza do teu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde, dê-lhe sabedoria dos altos, abrace com a sua proteção o seu viver diário, para a glória do seu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.